Seja bem-vindo, bem-vinda. Esta é a sua pausa de fé, de silêncio e de entrega. À medida que o dia termina, Deus lhe convida a colocar nas mãos dele tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que preocupa. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e prepare-se para repousar com um coração em paz. Agora, vamos orar juntos. Quando a noite chega, ela traz consigo uma oportunidade sagrada, o momento de parar, refletir e entregar. É nesse instante em que o silêncio da casa se instala, que as vozes exteriores se calam, que Deus fala com mais clareza ao coração cansado. E a sua palavra vem como bálsamo, como direção, como promessa viva para quem decide confiar, mesmo em meio às incertezas. Hoje, antes de dormir, é tempo de ouvir essa palavra e entregar tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Este versículo não é apenas um conselho, é um convite. Deus está chamando o coração inquieto a se apoiar não na lógica, mas na fé, a caminhar não pelas certezas visíveis, mas pelas promessas eternas. Confiar de verdade significa abrir mão do controle, da ansiedade, da necessidade de entender tudo e simplesmente descansar. Quantas vezes ao longo deste dia, seus pensamentos tentaram resolver situações que estão além de você? Quantas vezes o coração acelerou com preocupações sobre o amanhã? Mas agora, nesta oração da noite, é tempo de parar de lutar com as próprias forças e começar a confiar no Deus que sustenta tudo. Respire fundo. Deixe que o ar entre com a leveza de uma nova decisão. Senhor, eu escolho confiar. É uma escolha que começa no coração. E mesmo que a mente ainda tente resistir, a alma encontra paz no momento em que se rende. Porque Deus não espera a perfeição, Ele espera a entrega. E quando entregamos, Ele age. Talvez hoje você tenha enfrentado notícias difíceis. Talvez o dia tenha passado e você se sentiu sobrecarregado, sozinho, invisível. Mas Deus viu tudo. Ele viu as lágrimas que você segurou. Ele percebeu o esforço que você fez para continuar mesmo sem forças. Ele escutou as palavras que você não disse. E agora, ele se inclina para ouvir o que o seu coração ainda não conseguiu expressar. Sim, Deus está aqui. Ele está nesta noite, neste quarto, neste momento. Sua presença não é abstrata. Ela é real, ela toca, envolve, cura. E essa presença quer fazer morada em você, não apenas hoje, mas sempre. Mas hoje Ele quer que você apenas confie. Imagine por um instante os seus problemas sendo colocados nas mãos de Deus, um a um. Os medos, as pressões, as dúvidas. Imagine ele recebendo cada preocupação com um olhar de amor, e ao receber, ele não questiona, ele não se espanta, ele simplesmente acolhe, porque ele já sabia, e mesmo assim, ele permanece. Deus permanece ao seu lado quando ninguém mais entende. Ele fica quando você se sente incompreendido. Ele sustenta quando tudo ao redor parece desabar. E é por isso que confiar nele é tão poderoso. Não porque tudo muda imediatamente, mas porque confiar muda você. Muda a sua maneira de ver, de esperar, de descansar. Agora, comece a entregar. Fale com o Senhor em seu interior. Diga: Senhor, eu entrego minha família, entrego meu trabalho, entrego meu futuro, entrego minha saúde, entrego os meus medos, entrego até o que não entendo. E enquanto você entrega, algo acontece. O peso vai diminuindo, a angústia vai recuando, e a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento,
começa a preencher cada espaço vazio. Talvez você sinta vontade de chorar. Chore. As lágrimas também são oração. Elas falam o que as palavras não conseguem. Deus entende a linguagem do choro e Ele responde com compaixão, com cuidado, com um toque que restaura por dentro. Você não precisa se preocupar com o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus e Ele já está lá. Você só precisa descansar. Deixar que esta noite seja um encontro com a fidelidade dEle, porque Deus cuida, Deus vela, Deus trabalha mesmo quando você dorme. E é isso que Ele quer fazer hoje, cuidar do que você soltou, trabalhar no que você entregou, renovar o que estava cansado, reacender o que havia apagado. Ele é especialista em restaurar corações quebrados, em fortalecer o que está fraco, em renovar o ânimo daquele que já pensava em desistir. Feche os olhos, respire mais uma vez, sinta o Espírito Santo pairando sobre você como uma brisa suave. Ele não vem com imposição, ele vem com mansidão, e no toque dele, tudo muda. Mesmo que por fora nada pareça diferente, por dentro tudo começa a ser refeito, porque confiar é como plantar uma semente. Ela não nasce na mesma hora, mas está viva e vai florescer. Entregar não é desistir, é confiar. É reconhecer que as mãos humanas são limitadas, mas as mãos de Deus são infinitamente sábias. E quando alguém decide entregar tudo a Ele antes de dormir, não está abrindo mão de lutar, está escolhendo descansar. Descansar na certeza de que o Senhor já começou a agir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmo 37, 5. Este versículo é uma promessa e, ao mesmo tempo, uma chave. Ele não apenas consola, ele orienta. A ordem é clara: entregue, confie, e então o agir de Deus se manifesta. Mas muitas vezes, o maior desafio não é crer que Deus pode fazer. É conseguir soltar. Soltar as preocupações, soltar o controle, soltar o medo. E é justamente isso que esta oração convida você a fazer. Quantas noites você já deitou tentando resolver tudo mentalmente? Quantas vezes o travesseiro foi cúmplice de suas preocupações, seus planejamentos ansiosos, seus medos não resolvidos? Mas hoje é diferente. Hoje você escolhe entregar, e essa escolha abre portas no espiritual. Porque Deus honra o coração que se rende. Ele se move em resposta à confiança. Respire profundamente. E ao inspirar, imagine a presença de Deus entrando em cada área da sua vida. Ao expirar, imagine todas as tensões saindo, toda preocupação, todo controle, toda cobrança. Tudo está sendo entregue, e à medida que você solta, o Espírito Santo acolhe. Entrega é alívio. Entrega é descanso. Entrega é libertação. Você não nasceu para carregar o mundo sozinho. Deus não espera que você resolva tudo com suas forças. Ele deseja que você se permita ser cuidado. E essa noite, Ele está oferecendo isso. Cuidado. Ele está estendendo a mão e dizendo: deixe que eu carregue o que está pesando demais em você. Pense agora no que está mais difícil em sua vida. Pode ser algo familiar, emocional, financeiro, espiritual. Coloque este assunto nas mãos de Deus. Em oração, diga: Senhor, isso eu também entrego. E faça isso quantas vezes forem necessárias. Cada entrega é como um nó sendo desfeito. Cada rendição abre espaço para o novo de Deus. Você pode não ter todas as respostas agora, mas isso não significa que Deus está em silêncio. Muitas vezes, Ele responde com paz. Ele fala por meio do alívio. Ele age na quietude. E você está sentindo isso agora.
uma leveza que não vem do exterior, mas do céu, uma paz que se instala no peito, um descanso que chega mesmo sem as circunstâncias mudarem. É o toque de Deus, é a ação invisível que transforma. Lembre-se, a entrega é um ato de fé, e fé é o que move montanhas. Mesmo que suas palavras sejam simples, mesmo que sua voz esteja embargada para o cansaço, Deus está ouvindo, e Ele está respondendo. Ele não é um espectador distante, Ele é um Pai presente, cuidadoso, atento, e Ele não se cansa de você. Quantas vezes você já caiu, já teve medo, já quis fugir, e ainda assim Ele permaneceu? Esse é o amor dele, constante, fiel, imutável. E é nesse amor que você pode repousar agora. Sem máscaras, sem defesas, apenas você e Deus. E nesse encontro, tudo muda. Talvez você precise entregar uma decepção, uma traição, um plano que não deu certo, uma culpa que ainda machuca. Faça isso agora. Não leve isso para o sono. Não deixe que o amanhã comece com esse peso. Deixe nas mãos dele. Diga: Senhor, eu entrego o que ainda dói. Cura-me. E ele vai fazer isso. Ele está fazendo agora. Enquanto você ora, a presença de Deus cresce no ambiente. Ela envolve, transforma, aquece o coração. Sinta. Não é imaginação, é real. É o amor dele se manifestando de forma sutil, mas poderosa, como um vento suave, como uma brisa noturna, como um abraço silencioso. É isso que Deus é, refúgio. E no momento em que tudo parece quieto, é onde Deus mais trabalha. Ele está restaurando sua alma agora, está alinhando pensamentos, trazendo entendimento, abrindo caminhos no invisível, está tocando áreas que você nem sabia que precisavam de cura, e está plantando fé, esperança, força renovada. Feche os olhos, permita que este momento se prolongue, respire fundo, diga: eu entrego tudo, Senhor. E repita isso quantas vezes forem necessárias, até que a alma acredite, até que a mente desacelere, até que o coração encontre paz, porque essa é a oração da noite que liberta, a oração que transforma, a oração que entrega tudo e encontra descanso. Quando tudo ao redor se agita, quando os pensamentos não se calam e as emoções parecem fora de controle, existe uma voz que ainda fala mais alto, a voz de Deus. Ela não grita, não exige, não apressa. Ela sussurra, ela consola, e ela tem o poder de acalmar até as tempestades mais intensas do coração humano. Basta uma palavra tua e serei curado. Mateus 8:8. Essa declaração, feita com fé, ecoa na alma de quem nesta noite precisa de cura. Cura da ansiedade, do medo, da dor do dia que passou. A voz de Deus continua viva, continua eficaz, continua próxima. E agora ela se aproxima de você, trazendo alívio para tudo aquilo que a sua alma ainda carrega. Talvez os seus pensamentos estejam acelerados, talvez seu coração esteja lutando contra lembranças, inseguranças ou até mesmo decisões difíceis. Mas agora, Deus quer falar com você. E o que Ele diz não é repreensão, não é cobrança, é cuidado, é amor, é presença. Respire com calma. E no silêncio que se forma dentro de você, permita-se escutar. Não com os ouvidos, mas com o espírito. Porque Deus fala diretamente ao coração. E quando Ele fala, tudo muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a alma encontra repouso. E repousar em Deus é mais do que dormir bem, é viver em paz. A voz de Deus não chega com estardalhaço. Ela vem como uma brisa, como um toque suave na alma. E nesta noite, essa voz está dizendo: eu estou aqui. Não temas.
Você pode repetir isso internamente como quem toma posse da promessa. Deus está aqui, eu não preciso temer. E a cada repetição, a ansiedade recua, a inquietação perde força, o medo se dissolve na luz da presença dele. Talvez você precise ouvir que está tudo bem não saber o que fazer. Está tudo bem sentir-se frágil. Deus não exige que você tenha todas as respostas. Ele apenas quer que você se permita ser conduzido. E Ele é o melhor condutor. Sabe o caminho certo, sabe o tempo ideal, sabe aonde quer te levar. Você só precisa confiar e seguir ouvindo. Agora, pense nas vozes que você ouviu hoje. Algumas podem ter sido duras, outras confusas. Algumas talvez tentaram roubar sua identidade ou sua paz, mas nenhuma delas tem mais autoridade do que a voz do seu Criador. E Ele está dizendo: você é meu, eu te escolhi, eu estou cuidando de você. Acalme o seu coração. Imagine Deus colocando a mão sobre o seu peito e dizendo: aquieta-te. Essa palavra tem poder. Ela acalma o vento, ela faz cessar as ondas, ela reorganiza os sentimentos, porque Deus tem autoridade sobre tudo, inclusive sobre os seus pensamentos. Se você sente que perdeu o controle, tudo bem. Você não precisa estar no controle quando Deus está. Entregar o leme a Ele é o ato mais seguro que existe. É isso que transforma a tempestade em bonança. Não é a ausência do vento, mas a presença dele no barco da sua vida. E ele está aqui, sempre esteve. Talvez você tenha orado por respostas e não as ouviu ainda. Talvez o céu pareça em silêncio, mas o silêncio também é linguagem. Às vezes Deus silencia para que o coração aprenda a confiar sem ver. Outras vezes, Ele está respondendo de forma tão sutil que só a alma em paz consegue perceber. E é isso que Ele está formando em você agora. Uma alma em paz. Continue respirando com leveza. Permita-se ser envolvido por essa paz que não depende do exterior. Essa paz é fruto da voz dele, e ela está sendo derramada agora mesmo, como uma chuva fina, como um óleo sobre a cabeça, como uma melodia que silencia toda a confusão. A oração não precisa ser alta para ser ouvida, ela precisa ser sincera. E sua sinceridade está tocando o coração de Deus agora. Ele se inclina para ouvir quando você fala com verdade. E mais do que palavras, ele escuta o que está escondido entre as linhas. Ele entende o que você nem sabe como expressar. Por isso, entregue também aquilo que não tem nome. Entregue o incômodo que você não consegue descrever. Deus entende e Ele cuida. Ele não deixa nada sem resposta. Mesmo que não venha como você espera, ela virá, no tempo certo, do jeito certo, e será perfeita. Há um lugar onde o barulho do mundo não entra. Um lugar onde as preocupações perdem a força, onde as feridas começam a ser curadas, onde a alma encontra abrigo. Esse lugar não é físico, é espiritual. É o lugar secreto da presença de Deus. E nesta noite, Ele está chamando você para entrar. Não importa como esteja seu coração. Ele quer restaurar tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Este versículo revela mais do que uma promessa. Ele descreve um lugar de refúgio. O esconderijo do Altíssimo é onde os cansados se renovam, onde os feridos são curados, onde os que choram encontram consolo. E agora, neste exato momento, Deus está abrindo essa porta para você. Entre com confiança. Você é bem-vindo. Você é esperado. Você é amado. No lugar secreto, não há julgamentos, não há máscaras, não há exigência de desempenho. Há apenas presença. Uma presença real, viva, transformadora. É o lugar onde Deus sussurra verdades que curam, onde Ele revela o quanto você é importante,
e onde ele começa a restaurar tudo o que foi quebrado ao longo do tempo. Feche os olhos. Respire profundamente. Imagine-se sendo guiado pelas mãos de Deus até esse lugar seguro. Cada passo é suave, tranquilo, como se a alma finalmente estivesse voltando para casa. E ao chegar, o silêncio não é vazio. É cheio da voz do Pai dizendo: aqui você está seguro. Aqui você pode descansar. Deixe suas defesas caírem. Deixe que o Espírito Santo toque áreas que você tentou esconder. Talvez existam dores antigas. Talvez existam memórias que ainda machucam. Talvez existam expectativas frustradas, orações não respondidas, batalhas não vencidas. Tudo isso pode ser entregue agora. Deus não recusa corações quebrantados. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. E ali, no lugar secreto, começa a restauração. Não com pressa, mas com um propósito. Deus conhece cada parte sua. Ele sabe onde dói, onde falta, onde sangra. E com manos de ternura, Ele vai tocando, curando, reorganizando. Você sente o cuidado, sente o alívio, sente que algo está mudando por dentro. Por que está? O Espírito Santo está soprando vida sobre você. Ele está trazendo à tona o que precisa ser transformado, não para te envergonhar, mas para te libertar. Ele está limpando, purificando, trazendo luz onde havia sombra. E à medida que isso acontece, o seu interior vai se tornando leve. O que antes era fardo, agora é fé. O que antes era dor, agora é direção. O que antes era peso, agora é propósito. Talvez você se pergunte: será que sou digno de tudo isso? E Deus responde: você é meu, eu te formei, eu te conheço. E mesmo sabendo tudo sobre você, continuo amando, cuidando e escolhendo permanecer. Esse amor é incondicional. Ele não depende do seu desempenho, nem do seu passado. Ele apenas é, e é esse amor que restaura. No lugar secreto, você pode ser quem você é. Pode tirar a armadura, pode suspirar fundo, pode dizer: Senhor, aqui estou. E Ele responde: é exatamente aqui que eu queria você. Porque Deus não quer versões editadas da sua alma. Ele quer o seu real. E é no real que Ele opera os maiores milagres. Talvez você esteja precisando recomeçar. Talvez precise perdoar ou ser perdoado. Talvez precise de direção. Tudo isso começa aqui, no secreto, no íntimo, no espaço entre você e Deus. Nada mais importa agora. Apenas esse encontro, apenas esse instante, apenas esse toque do céu que transforma. Respire outra vez. Sinta a atmosfera sendo preenchida com a glória de Deus. Ela não é barulhenta. Ela é suave, mas é inconfundível. Ela aquece, ela renova, ela restaura. É a certeza de que você não está só, de que tudo o que foi entregue está sendo cuidado, de que tudo o que estava ferido está sendo tratado, de que tudo o que estava perdido está sendo encontrado novamente. Há um momento na noite em que tudo se aquieta. Os sons diminuem, as luzes se apagam e até os pensamentos, aos poucos, começam a descansar. É nessa hora que o Espírito encontra espaço para falar mais fundo. E Deus, com seu amor eterno, continua presente, mesmo quando os olhos se fecham. Hoje,
Antes de dormir, é tempo de deixar tudo nas mãos do Senhor e repousar com a alma em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 4, 8. Esse versículo não é apenas uma frase bonita, ele é uma realidade para aqueles que confiam. E você pode viver isso agora, porque o descanso mais profundo não vem de um travesseiro macio ou de um ambiente silencioso. O verdadeiro descanso vem da certeza de que o coração está guardado em Deus, que a alma está envolta na paz dele, que o espírito repousa sobre a sombra do Onipotente. Deus quer que você durma tranquilo, que você se renda ao sono sabendo que Ele continuará trabalhando. Nada escapa aos olhos dele, nada foge ao seu controle. Enquanto você dorme, Ele age, Ele cuida dos detalhes, Ele prepara respostas, Ele restaura o que precisa ser renovado. Respire profundamente. Deixe essa verdade invadir você. Deus está cuidando de tudo, de cada pensamento, de cada pessoa que você ama, de cada área da sua vida, mesmo as que parecem silenciosas, esquecidas ou confusas. Tudo está diante dele agora. Nada está fora do seu alcance. Talvez você esteja emocionalmente esgotado. Talvez esta noite tenha chegado com peso no coração. Mas não precisa ser assim até o fim. Deus está aqui. E onde Ele está, a cura, a descanso, a leveza, a nova vida. Feche os olhos por um instante. Imagine o Espírito Santo pairando sobre o seu quarto. A paz começa a tocar suas pálpebras. Sua mente desacelera. Seus pensamentos se organizam. Tudo se aquieta, porque a presença dele chegou para ficar. Você está sendo embalado agora pelos braços eternos. Está sendo guardado por promessas que não falham. Está sendo sustentado por um amor que não acaba. E nessa segurança, você pode dormir. Deixe o dia terminar. Deixe os erros ir embora. Deixe as pressões ficarem para trás. Deus é especialista em recomeços. E amanhã, ao acordar, novas misericórdias estarão esperando por você, porque o amor de Deus se renova com o sol. Ele é fiel quando você acorda, assim como foi enquanto você dormia. Não há mais o que temer, nem o que adiar, nem o que carregar. Agora é hora de confiar por completo, de entregar até o que parecia pequeno demais para orar. Deus quer tudo, e tudo que você entrega, Ele transforma. Talvez seus olhos estejam pesando de sono. Isso é sinal de que o coração começou a descansar. Deixe-se ir, sem resistência, sem medo. Apenas descanse. Você está seguro, o Pai está por perto. E você vai dormir sobre a bênção de quem nunca dorme, mas vela por você com amor eterno. Declare com o coração: Senhor, eu descanso em Ti. Cuida de mim esta noite. Renova minha alma, restaura meu corpo, fortaleça meu espírito. Amanhã será um novo dia e eu confio que será bom, porque Tu estás comigo. E assim será. Em nome de Jesus. Agora que você entregou tudo nas mãos de Deus, chegou o momento de simplesmente descansar. Não há mais o que carregar. Não há mais o que temer. O Senhor está velando sobre você, sobre sua casa, sobre os seus. E enquanto você dorme, o céu continua em movimento a seu favor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que os anjos do Senhor estejam ao redor do seu leito, protegendo o seu sono. E que ao despertar, você sinta o renovo da presença de Deus como o primeiro abraço do dia. Você está coberto por promessas, está envolto no amor do Pai. E Ele mesmo diz: Eu cuido de você. Se esta oração falou com você,
Escreva nos comentários: hoje eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Queremos orar junto com você. Curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra de paz. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber orações como esta todas as noites. Compartilhe com alguém que está precisando descansar em Deus hoje. Boa noite e até a próxima oração. Que Deus te abençoe poderosamente.